Olá, pessoal. Vamos agora, então, à correção da tarefa 22 de expressão numérica. Preste atenção, vou fazer passo a passo, porque tem muita gente que confunde aí na hora de fazer expressão numérica, né? Não sabe por onde começar e tal. Então, vamos lá. Tarefa 22, apostila 2, página 115. Então, o exercício número 1 traz para a gente essa expressão aí. Eu vou usar uma folha de rascunho, tá, para a gente fazer alguns cálculos aqui quando for necessário. Então, numa expressão numérica, qual que é a ordem das operações? Primeiro a gente faz potências e raízes, depois multiplicação e divisão, e por último, nós fazemos adição e subtração. Você pode fazer simultaneamente algumas operações que uma não influencia o resultado da outra. Então, não necessariamente a gente precisa seguir essa ordem, mas tem casos em que essa ordem ela é necessária. Então, bom, nesse caso aqui, eu tenho potência e tenho raiz. Então, eu vou começar por aí, pelas minhas potências e pelas minhas raízes. Então, aqui, ó, vamos começar, então, no caso, eu tenho uma raiz aqui, potência e potência. Então, primeiro, começando com essa raiz. Primeiro, vamos fazer essa soma. Então, vai ficar 1,44 mais 4,81. Então, aqui a gente vai ficar com 5, 12, subiu 1. Vamos ficar com 6,25. Tá? Só que a gente vai ter que tirar a raiz disso. Então, tirando a raiz do 6,25, como é que você tira a raiz de um número decimal? Então, você transforma em fração. Então, a gente vai ficar com 625 sobre 100. Raiz de 625 é 25. Raiz de 100 é 10. E 25 por 10 é 2,5. Maravilha. Então, aqui a gente vai ficar. Essa raiz vai dar 2,5. Vai ficar essa raiz aqui, 2,5. Aqui. Bom, isso aqui é fácil, né? Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, vamos ficar com 1/5. Só que 1/5, 1 dividido por 5, vai dar 0,2. Então, aqui é a mesma coisa que 0,2, certo? Por quê? Nós tínhamos 1 sobre 25 igual raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 25 é 5. E 1 dividido por 5 é 0,2. Joia? Mais 3 ao quadrado é 9. Vezes a raiz de 0,64. Bom, 0,64, raiz de 0,64. É a mesma coisa que 64 sobre 100, né? Transformando em fração. Raiz quadrada de 64 é 8, raiz quadrada de 100 é 10. 8 dividido por 10, 0,8. Então, 9 vezes 0,8. Menos 0,5 ao quadrado. Quanto é que é 0,5 ao quadrado? É 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0, com 2 é 2, mais 0 vezes 5, 0, 0 vezes 0, 0. 5, 2, 0. Duas casas após a vírgula, então vai dar 0,25. Ok? Muito bem, eu calculei as potências raízes. Tem uma multiplicação aqui para fazer, né? Então, vou copiar o resto, 2,5 menos 0,2 mais 9 vezes 0,8. Então, 0,8
vezes 9. 9 vezes 8 é 72, subiu 7, 9 vezes 0, 0, com 7, 7. Uma casa após a vírgula, então resultado 7,2. Então, 7,2 menos 0,25. Vamos ver agora, só restou o quê? Adição e subtração, né? Já fiz potência, raiz, multiplicação, agora sobrou adição e subtração. Então, vamos lá, ó. O que eu tenho? Ó? Eu tenho 2,5 e eu tenho 7,2. 2,5 com 7,2 vai dar 9,7. Então, eu tenho 9,7 positivo. Agora, vamos juntar o que eu estou devendo. Eu devo 0,2 e eu devo 0,25. Então, eu vou ficar devendo no total 0,45. Ok? Meu saldo final vai ficar positivo. 9,7 positivo e menos 0,45. Então, 9,7 menos 0,45. Lembra? Vírgula embaixo de vírgula. Onde não tem, completa com 0. Tá? 0 menos 5 não dá, eu vou emprestar do 7, fica 6, aqui fica 10. 10 menos 5 é 5. 6 menos 4 é 2. E 9 menos 0 é 9. Então, o resultado final vai ficar 9,25. Positivo, certo? Muito bem. Ou, se você fosse transformar em fração, seria 37 sobre 4. Tá? Como é que você transforma em fração? Sem a vírgula fica 925 dividido por 100. E aí, você simplificando, você chega na fração, 37 quartos. Joia? Mas até aqui já está ótimo o resultado. Como a maioria está em decimal, eu deixei o resultado em decimal. Maravilha? Então, este é o resultado do item A. Eu costumo, pessoal, deixar uma folha de rascunho quando tem expressão, e aqui eu só vou colocando os resultados, né? Porque é uma forma de deixar aqui mais organizado, tá bom? E aqui eu deixo a folha só para fazer continhas, fazer rascunho. Letra B. Letra B aqui, ó. Pronto. Letra B. Bom, quais são as operações que eu tenho aqui? Tá vendo que não tem parênteses, colchete, nada. Eu só tenho as operações. Então, eu tenho... Tem raiz, tem potência. Ó, tem uma raiz aqui. Tem uma potência aqui. Certo? Aí, aquilo que eu falei. Primeiro faz potências e raízes. Sim. Porém, pessoal, eu tenho uma multiplicação aqui. Nada me impede de já fazer essa multiplicação. Por quê? O resultado dessa multiplicação é independente dessa raiz aqui, dessa potência, certo? Então, eu posso já aproveitar e fazer a multiplicação. Só que, por exemplo, para fazer essa divisão, aí primeiro eu tenho que calcular a raiz, entenderam? Então, por isso que tem essa ordem das operações. Nesse caso, eu não tenho como fazer essa divisão sem saber o resultado da raiz. Mas eu posso já fazer essa multiplicação. Mesma coisa aqui, ó. Eu não posso fazer essa multiplicação sem saber o resultado dessa potência. Concordo? Então, vou fazer aqui essa multiplicação. Calculo raízes e potências. Depois eu vou ver o que vai sobrar. Então, primeiro, vamos fazer essa multiplicação, ó. 3,42 vezes 5. 3,42 vezes 5. Então, aqui vai ficar 10. 20 com 1, 21. Aqui vai ficar 15. 15 com 2, 17. Duas casas após a vírgula. Então, vamos ficar com 17,10. Ou simplesmente 17,1. Certo? O resto eu vou copiar. Então, 2,85 menos 17,1 mais. Agora eu vou fazer essa raiz, ó, raiz de 0,04. Eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, quando eu for calcular essa raiz, ó,
0,04, você tem que lembrar de passar para a fração. Então, é a mesma coisa que 4 sobre 100. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 100 é 10. E 2 dividido por 10 é 0,2. Então, essa raiz aqui, 0,2. Dividido por 2. Mais, calculamos a raiz, agora vamos calcular a potência. 5 ao quadrado é 25. Então, 25 vezes 0,5. Muito bem. Quais são as operações que sobraram aqui? Por onde eu vou agora? Agora eu tenho uma divisão e uma multiplicação. Então, vamos lá. 2,85 menos 17,1 mais 0,2 dividido por 2 vai dar 0,1 mais 25 vezes 0,5. Pessoal, lembra que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Multiplicar um número por meio é a mesma coisa que dividir um número por 2. 25 vezes 0,5 é o mesmo que 25 dividido por 2. 25 dividido por 2 vai dar 12,5. Então, vamos ficar com 12,5. Pronto, ó. O que sobrou apenas? Números positivos, números negativos, né? Então, vou ter que fazer adição e subtração. O que eu tenho? Ó, de positivo, então, eu tenho aqui o 2,85, o 12,5 e o 0,1. Isso é tudo que eu tenho. O que eu estou devendo é apenas o 17,1. Então, eu vou juntar tudo que eu tenho e depois eu tiro a minha dívida. Então, juntando aqui, 2,85 mais, ó, vírgula embaixo de vírgula, hein? Cuidado com isso. Então, 0,1, onde não tem, você completa com 0, ó. Agora eu tenho, ó, 12,5. Então, aqui completa com 0, né? Completar com 0 aqui, com 0 aqui, tá? Pronto, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Agora, somando. 5, 9 com 5 vai dar 14. 3 com 2 é 5. E aqui vai ficar 1. Então, tudo que eu tenho vai somar 15,45 menos 17,1. Bom, o saldo final vai ficar negativo, porque a minha dívida ela é maior. Como é que eu calculo essa dívida? Então, eu sei que eu vou ter um saldo negativo, né? O saldo é negativo. Agora, eu pego o maior número e subtraio do menor. 17,1 menos 15,45. Acrescenta um 0 aqui, subtrai. Não dá para tirar do 0, então empresta do 1 aqui. Aqui fica 10, aqui fica 0. 10 menos 5 é 5. 0 não dá para tirar 4 de 0, empresta do 7. O 7 vira 6, aqui fica 10. 10 menos 4 dá 6. 6 menos 5 dá 1 e 1 menos 1 dá 0, né? Que nem precisa pôr vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou ficar com um saldo negativo de 1,65. Esse é o resultado final. Tudo bem? Vamos para o item C. O item C está aqui, tá? Vamos lá. Então, o que eu faço? Quais são as operações que eu tenho aí? Tem potência, tem propriedade de potência, tem expoente negativo, tem raiz, tem multiplicação. Então, por onde eu começo a resolver? Primeiro, vamos resolver, usar as propriedades de potenciação que eu tenho aqui, para deixar as potências certinhas, tá? Então, vamos lá, ó. Potência de potência, né? Primeiro começar com as propriedades das potências, para transformar tudo em uma potência só, né? Então, ó, aqui tem propriedade, né? Aqui tem uma propriedade, né, do expoente negativo,
certo? Então, vamos fazer primeiro essas propriedades aqui. Deixar certinho as potências. Menos meio, ó, elevado a 2 e depois elevado a menos 3. Então, tem uma potência de potência. Então, eu vou conservar a minha base, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, aqui vai ficar menos 6. Menos... Vamos copiar aqui, tá? Depois eu inverto as minhas bases para os expoentes ficarem todos positivos. Então, 1/5 elevado a menos 2, mais, vou copiar e depois eu resolvo. 30,25 mais 0,0036 menos 2 vezes 1,5 ao quadrado. Bom, vamos resolver as potências e as raízes agora. O que eu tenho de potência? Aqui, o expoente está negativo. Então, inverto a base. Então, vai ficar menos 2, né? Esse 1, pessoal, ele vai para baixo. Não precisa colocar. Lembra quando o denominador for igual a 1? Não precisa colocar. E o expoente, que era negativo, ele fica positivo. Menos. Agora, vou inverter essa daqui. Tá? Então, o 5 vai para cima, o 1 vem para baixo. Então, vai ficar 5 sobre 1, que é a mesma coisa que 5. E o expoente, que era menos 2, agora vai ficar 2. Mais, agora vamos calcular as raízes. Então, calculando essa raiz. Vamos jogar para a fração, ó. 30,25. Em fração, vai ficar 3.025 sobre 100. Raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de 3.025 vai ser 55. 55 dividido por 10, 5,5. Então, essa raiz aqui vai dar 5,5. Então, mais 5,5. Mais. Agora, vamos calcular a raiz de 0,0036. Vou pegar uma folha nova de rascunho. Então, raiz... Estou fazendo bem devagar, pessoal, passo a passo, tá? 0,0036. Então, jogando para a fração, vai ficar, né? Sem a vírgula, vai ficar 36 apenas. 36. Sobre. Eu tenho 4 casas após a vírgula, então vai aparecer 4 zeros no meu denominador. A raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de 10.000 é 100. Né? Por quê? 100 vezes 100 vai dar os 10.000. E 6 dividido por 100 é 0,06. Então, a raiz desse número vai ser 0,06. Menos 2 vezes 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1 é 1. Então, vai ficar 5, 12, sub 1. 1 mais 1, 2. 2 casas após a vírgula. Então, 2 pulinhos para trás. 1, 2. Então, vai ficar 2,25. 2,25. Bom, ok. Ainda tem potência para fazer. Então, menos 2 elevado a 6. Esse menos, pessoal, ele também está elevado a 6. É diferente daqui, ó.
né? Porque esse menos aqui, ele estava fora do parênteses. Quem estava elevado a menos 2 era só 1/5, que aí eu tive que inverter para o expoente ficar positivo. Então, neste caso, ó, esse menos, ele está do lado de fora. Só quem está elevado ao quadrado é o 5. Tá? Então, aqui vai ficar positivo, porém, como tinha um sinal de menos, vai ficar menos 25, porque esse sinal não estava elevado ao quadrado, mas esse está. Então, menos 2 elevado a 6, um número negativo elevado ao expoente par, vai dar positivo. E multiplicando o 2 6 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 64. Então, menos 2 elevado a 6 é 64. Menos 5 ao quadrado é 25. Então, 64 menos 25. Mais 5,5. Mais 0,06. Menos, ó, aqui tem uma multiplicação. 2 vezes 2,25. Bom, 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 0,25 vai dar meio. Então, vai ficar 4,5. Agora, vou ver tudo que eu tenho e tudo que eu devo. O que eu tenho? Quais são os positivos? Ó, o 64, né? Eu fiz todas as operações. Fiz potências, comecei com as propriedades de potência, né? Depois, fiz as potências e as raízes. Depois, fiz a multiplicação, né? E vai sobrar só números positivos e negativos. E aí eu vou ver o que eu tenho e o que eu devo para tirar o saldo final. Então, aqui vai ficar, eu tenho 64, eu tenho 5,5 e eu tenho 0,06. Vamos juntar isso e ver o que eu tenho de positivo. Então, 64, né, a mesma coisa que 64,0, né? 5,5, vírgula embaixo de vírgula, né? Aqui 0, aqui 0,06. E aí, onde não tem, você completa com 0, tá? Então, vamos ficar com 6, 5, aqui 9, aqui 6. Ou seja, tudo que eu tenho vai dar 69,56. 69,56. Agora eu vou juntar o que eu devo. Eu devo 25, eu devo 4,5, então vai ficar 29,5 negativo. Então, menos 29,5. O meu saldo final vai ficar positivo, porque o que eu tenho é maior do que eu devo. Então, 69,56 menos 29,5. Então, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 0, 0, aqui vai ficar 4. Então, o resultado final vai ser 40,06. Certo? Esse é o resultado final, 40,06. Beleza? Letra D. Vamos lá. Quais são as operações que eu tenho? Potência e raízes, né? Então, vamos começar. Potências e raízes. 0,2 ao quadrado. Então, 0,2 ao quadrado é 0,2 vezes 0,2. 4, 0. Mais 0 e 0. 4, 0, 0. Duas casas, 2 pulinhos para trás. Então, vai dar 0,04. Então, essa potência deu 0,04. Mais 0,4 elevado ao cubo. Então, eu vou ter que multiplicar 3 vezes. 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. O que você pode fazer também, pessoal, em vez de você
fazer 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4, em vez de você fazer assim, você pode transformar em fração. É uma opção também, tá? Porque se você fizer a multiplicação assim, você vai ter que multiplicar essas duas, depois pegar o resultado e multiplicar por essa. Dá certo, tá? Se você transformar em fração, você já pode fazer um pouco mais direto. 4 sobre 10 vezes 4 sobre 10 vezes 4 sobre 10. 4 vezes 4 vezes 4 é a mesma coisa que 64. 10 vezes 10 vezes 10 é a mesma coisa que 1.000. 64 dividido por 1.000 vai dar 0,064, certo? Então, essa multiplicação aqui, ela vai dar 0,064. Tá? Mas, se você preferir, você pode fazer 0,4 vezes 0,4, pegar o resultado e multiplicar mais uma vez por 0,4. Vai chegar exatamente no mesmo resultado. Então, 0,064 menos. Vamos calcular. Raiz cúbica de 0,125. Então, a gente vai ter a raiz cúbica de 0,125. Joga para a fração. Sem a vírgula vai ficar 125 sobre 1.000, na raiz cúbica. Qual é o número que eu vou repetir ele 3 vezes que vai dar o 125? Vai ser o 5. 5 ao cubo vai dar 125. Sobre. Como aqui eu tenho a quantidade de zeros é igual ao meu índice, eu tenho 3 zeros e meu índice é 3, então a raiz cúbica de 1.000 vai dar 10. Porque 10 elevado ao cubo vai dar 1.000. Então, 5 sobre 10 agora retomando para o decimal, é a mesma coisa que 0,5. Então, menos 0,5. Mais, agora, 3,2 ao quadrado. 3,2 vezes 3,2. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Mais 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. Então, vai ficar 4, 12, 10, 1.024. Duas casas, 2 pulinhos para trás. 1, 2. Então, 10,24. Pronto. Eu fiz potências, fiz raízes. O que sobrou? Números positivos e negativos, tá? Ou seja, eu tenho que fazer adição e subtração. Então, o que eu tenho? Eu tenho 0,04, 0,064 e 10,24. E eu estou devendo meio. Então, juntando o que eu tenho, A única coisa que eu vou subtrair aqui é o 0,5, tá? Então, juntando o que eu tenho, vou somar tudo que eu tenho. Então, vou começar com o número que tem mais casas após a vírgula aqui, tá? Então, 0,064. Aqui, 0,04. E depois aqui, 10,24, tá? A ordem dos números aqui não importa. O que importa é colocar a vírgula embaixo da vírgula. Aonde não tem, você completa com o 0. E agora, soma tudo. 4, 6 com 4, 10 com 4, 14. 1 com 2 é 3. 0, 1. Vírgula embaixo de vírgula. Então, resultado. 10,344 menos o 0,5. Então, agora eu vou subtrair. 10,344 menos 0,5. Então, completa com 0, onde falta, e subtrai. Aqui vai ficar 4, 4, o 3 não dá. Tem que ter emprestado o 0. Só que o 0 não tem. Então, eu empresto desse 1
aqui fica 0, aqui iria ficar 10, que eu emprestei para o 3. Então, aqui fica 13 e aqui fica 9. 13 menos 5 vai dar 8, 9 menos 0 vai dar 9, e 0 menos 0 é 0. Então, resultado, né, a vírgula embaixo de vírgula, resultado 9,844. Certo? Este é o resultado. Exercício 2. Então, nós temos só raízes aí, né? Para fazer, né? E depois adição e subtração. Então, calculando o valor dessas raízes. Então, calcula essa, depois essa. Então, raiz de 0,16. Dá para fazer aqui mesmo, vou aproveitar esse espaço. 0,16. Ó. É a mesma coisa que 16 sobre 100. Não é? Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 100 é 10. Como está tudo em fração, eu posso deixar. Esses dois estão em fração, tá? Então, eu posso deixar tudo em fração. Então, vai ficar 4 sobre 10. Que é a mesma coisa que 2 quintos. Então, vamos ficar com 2 quintos. Mais. Aqui, já está em fração. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 25 é 5. Menos 2 quintos. 2 décimos, né? Só que essa fração, pessoal, dá para dividir por 2 em cima e embaixo. E isso é bom, porque daí já vai ficar só com o denominador 5. Então, dividindo por 2, ó, em cima e embaixo, a gente vai ficar com 1 quinto. Pronto, todas as frações têm o mesmo denominador, então não precisa tirar MMC. Você conserva o denominador e agora soma. 2 mais 1 vai dar 3. Então, vamos ficar com 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, então vamos ficar com 2 quintos. Beleza? Esse é o resultado. Agora, o exercício 3. Calcule. Então, aqui tem colchetes, tem chaves. Por onde a gente começa? A gente começa por aqui, ó, dentro do colchete, tá? Então, a gente resolve aqui, depois a gente resolve o que está dentro da chave, e aí a gente resolve o que sobrar. Bom, então, vamos lá. Eu vou copiar tudo até chegar no colchete. Aí eu resolvo dentro do colchete. Então, menos 7 sobre 2, mais abre chave. Vamos lá. O que eu tenho dentro do meu colchete? Uma potência, né? E depois, ó, toma cuidado, que aqui o aluno às vezes vê 2 sinais de menos, ele já quer juntar esses 2 sinais. Não. Primeiro, pessoal, eu tenho que fazer a potência. Eu tenho que ver o resultado dessa potência primeiro. E essa potência, ela vai dar positivo, né? Porque negativo elevado ao expoente par vai dar positivo, certo? Então, vamos ficar com 1 quinto elevado ao quadrado. Menos 1 quinto, né? Menos 1 quinto elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar um número positivo, né? Todo número negativo elevado ao quadrado vai dar positivo. Então, vai dar mais. 1 elevado a 2 vai dar 1. 5 elevado a 2 vai dar 25. Então, o resultado vai ser 1 sobre 25. Então, a gente vai ficar com 2 menos 1 sobre 25. Fechou o colchete. Dividido por 0,07. Fechou a chave.
Bom, ainda tem uma continha, sobrou uma continha ainda dentro do colchete. Quanto que dá essa continha aqui dentro? Então, eu vou copiar tudo aqui. Menos 7 sobre 2, mais A de chave. Agora eu vou resolver o que está aqui dentro, ó. Tá? Então, vou na minha folha de rascunho. 2 menos 1 sobre 25. E vou resolver essa continha. Vou completar com 1 aqui. Como eu tenho o meu denominador 1, pessoal, não precisa nem tirar MMC. Basta você multiplicar essa fração por 25. Daí você já iguala os seus denominadores. Então, vai ficar 25 e 25. 2 vezes 25 é 50. Sobre 1 vezes 25 é 25. Menos 1 sobre 25. Tem o mesmo denominador? Tem. 50 menos 1, 49. E conserva o denominador, 25. Tá? Então, vamos ficar com 49 sobre 25. Isso aqui é o resultado dentro do meu colchete. Então, eu já posso tirar o colchete e colocar 9 sobre 25. Então, já resolvi aqui o problema do colchete. Tá? Dividido por 0,07. Agora eu tenho que resolver a continha que está dentro da chave. Então, primeiro, ou transforma isso aqui em decimal, né? Ou transforma isso daqui em fração. Então, eu vou transformar este em fração. E aí eu faço a divisão de fração. 0,07 em fração é a mesma coisa que 7 sobre 100. Então, menos 7 sobre 2, mais A de chave, 49 sobre 25, dividido por 7 sobre 100. Fechou? Chave. A divisão, ela vira uma multiplicação. Menos 7 sobre 2, mais. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Correto? Bom, aqui, pessoal, antes de você multiplicar, sair multiplicando, lembra da regra do cancelamento. Vê se tem alguém em cima que dá para simplificar com alguém de baixo, porque isso ajuda muito na simplificação da conta. Ao invés de você fazer 49 vezes 100, 25 vezes 7, e depois simplificar no final, é mais fácil você já simplificar na própria conta. Então, como eu tenho uma multiplicação, vê se você pode aplicar a regra do cancelamento. Então, o 49 eu consigo simplificar com 7. E o 100 eu consigo simplificar com 25. Lembra que você não precisa necessariamente multiplicar com o número que está logo abaixo. Você pode multiplicar por outro número que está abaixo, desde que tenha uma multiplicação. Então, vamos ficar com 49 e 7, dá para simplificar por 7. Simplificando por 7, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 7. E o 25 com o 100. Dá para simplificar pelo próprio 25. 25 por 25 vai dar 1 e 100 dividido por 25 vai dar 4. Olha como simplificou, né? Porque embaixo vai ficar 1 vezes 1, que vai dar 1, e em cima 7 vezes 4, que vai dar 28. Então, vai ficar 28 sobre 1. Então, menos 7 sobre 2, mais, então, tudo isso aqui, dentro do meu colchete, ficou 28. Pronto. Agora, sobrou só essa continha aqui. Completa com 1, certo? Como aqui o meu denominador é 1, para igualar, basta multiplicar por 2. Então, multiplica por 2 em cima e embaixo. Então, vai ficar menos 7 sobre 2, mais 28 vezes 2 é 56. Sobre 1 vezes 2 é 2. Conserva o denominador, já está igualado. Conserva o denominador
e soma. Eu tenho 56, eu devo 7. Eu vou ficar com 49, positivo. Não dá mais para simplificar, deixa assim, certo? Então, quando você tem parênteses, colchete, chave, tá? Você começa pelo mais, no caso, pelo que está mais na parte de dentro. Então, no caso, como não tinha parênteses aqui, né? Resolvi o colchete, depois resolvi chave. Tá? Mas a ordem é parênteses, colchetes, depois as chaves. Certo? E por último, o item B. O item B não tem parênteses, colchete nem chave. São só as operações, tá? Então, quais são as operações que eu tenho aqui? Potência, raiz, multiplicação, divisão. Aí é aquele caso, né? Primeiro faz potências e raiz. Verdade. Mas tem operações que são independentes das potências das raízes. Como, por exemplo, aqui. Está vendo que eu tenho uma multiplicação? Nada me impede de fazer primeiro essa multiplicação e depois calcular essa raiz. Porque são operações independentes. Né? Uma não depende da outra. Então, eu vou fazendo multiplicação, depois eu calculo essa raiz. Aqui, ó, nesse caso, eu tenho que fazer a minha potência para depois fazer a regrinha de sinal. Tá bom? E aí eu faço a minha potência aqui, depois a divisão. Tá? Então, vamos lá. 0,028 vezes 5. Eu vou usar o meu rascunho aqui. 0,028 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Sobe 4. 5 vezes 2 é 10. Com 4, 14. Sobe 1. 5 vezes 0, 0. Com 1 é 1. 5 vezes 0, 0. 3 casas após a vírgula. Então, vamos ficar com 0,14, né? Esse zero aqui nem tem necessidade de colocar. Então, essa multiplicação deu 0,14. Agora eu vou calcular a raiz. Então, 0,0016. Então, raiz 0,0016. Se você transformar em fração, ó, vai ficar 16 sobre 10.000. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 10.000 é 100. E 4 dividido por 100 é 0,04. Então, essa raiz, 0,04. Menos. Bom, como eu falei para vocês, cuidado, tá? Se eu não tivesse esse quadrado aqui, ó, eu iria fazer a regrinha de sinal. Porém, aqui eu tenho uma potência. Então, primeiro aqui eu tenho que fazer a potência. Menos 0,5 ao quadrado, tá? A gente já fez no item anterior. Tá? Alguns itens anteriores. 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25, positivo. Tá? Só que ele vai ficar negativo por causa desse sinal que está aqui do lado de fora. Então, essa potência, ela dá positiva. Tá? Esse resultado aqui, ele vai dar positivo. No caso, ele vai dar 0,25. Porém, como eu tenho um sinal de menos, então aqui vai ficar menos 0,25. Mais 2,4 dividido por 0,6. Já posso fazer essa divisão aqui. 2,4 dividido por 0,6. Quando você for fazer a continha, né? 2,4 dividido por 0,6. Você vai, as casas já estão igualadas, né? Então você pode já eliminar a vírgula. Então vai ficar 24 dividido por 6.
24 dividido por 6 é 4, né? 4 vezes 6 é 24. Para 24 não sobra nada. Então, essa divisão vai dar 4. Pronto, ó, já calculei tudo o que eu precisava. O que sobrou? Números positivos, números negativos, né? Adição, subtração. Então, o que eu tenho? Tudo que eu tenho. Vou somar. O que eu tenho, ó, 0,14, 0,04 com o 4. A única coisa que eu devo é o 0,25. Certo? Então, aqui, somando 0,14. 0,04. Vamos somar esses dois aqui. 8, 1, 0. 0,18 com 4, então vai ficar 4,18. Positivo. Menos o 0,25. Então, 4,18. 4,18 menos o 0,25. Então, aqui vai ficar 3. Emprestou do 4, fica 3. Aqui fica 11. 11 menos 2 é 9. 3 menos 0 é 3. Vírgula embaixo de vírgula, 3,93. Tá? Então, o resultado vai ficar positivo. 3,93. Ok? Esse é o resultado. Bom? Então, tá aí, pessoal. Todos foram feitos. Eu fiz bem devagarzinho, tá? Minha sugestão, né? Quando você for fazer expressão numérica, tá? Use uma folhinha de rascunho, aí você organiza melhor os dados aqui. Tá bom? Certo? É isso então, pessoal. Qualquer dúvida pode me perguntar ou pelo School, ou pode perguntar durante a aula, sem problema nenhum. Tá? O importante é que você faça a correção. Se você acertou, ótimo, maravilha. Se você errou, tente ver aonde que você errou. Tá? Porque a gente aprende muito com os erros. E expressão numérica, os alunos eles têm um certo receio, porque se errar qualquer coisinha, qualquer sinalzinho, pessoal, acaba errando a conta inteira, né? Então tem que ter muita atenção. Por isso que eu fiz devagar, fiz as continhas com vocês, tá? Passo a passo, tá? Tem que saber por onde que você começa, tá? Tem que saber regrinha de sinal, tem que saber potência, tem que saber propriedades de potência. Tudo isso, tudo que nós aprendemos com os números negativos e com os números racionais, ele mistura nas expressões numéricas. Tá? Então, por isso que tem que fazer com cuidado, com atenção, passo a passo. Beleza? É isso então, pessoal. Um abraço e até a próxima.